Então, pessoal, vamos fazer a resolução do exercício da criação de uma classe chamada pessoa. A gente tem aí uma representação rápida dela, pequena, onde eu tenho uma classe chamada pessoa, eu tenho 3 atributos, os atributos nome, idade e altura, onde o nome é string, a idade é inteira e a altura a gente está utilizando como double. Temos os métodos construtor, método set e método get para cada um dos atributos. E temos também mais um método que é o faz aniversário, que recebe um booleano, que quando esse booleano é passado é true, a gente incrementa 1 na idade da pessoa, dizendo que ela fez aniversário naquele dia. Vou fazer a resolução desse código para que a gente possa ter essa classe, ela vai ser mais utilizada aí na frente, quando a gente chegar em herança, então é legal ela estar pronta, estar preparada para isso. Para tanto, vamos iniciar lá a resolução. Vou iniciar a criação de um novo arquivo Java, vamos salvar esse cara daqui, dentro de programação orientada a objeto, introdução, vou colocar aqui pessoa. E aí vamos salvar nossa classe pessoa. A classe pessoa, ela está desenhada lá na lista de exercício, né? Ela já foi colocada lá no modelo UML, então para quem quiser consultar, está lá disponível. Vamos montar a nossa classe, então, para que a gente possa resolver outras atividades. Aqui está o básico da nossa classe pessoa. Nossa classe pessoa, ela vai ter os atributos string nome, vai ter int idade e vai ter um double altura. São os 3 atributos que a gente tem para uma pessoa. A gente tem algumas restrições que eu acho que seriam legais serem implementadas, que uma pessoa não pode ter nome em branco, não pode ter idade negativa, e a altura também, a gente tem aí uma limitação que a pessoa tem que ter alguma altura, ela não pode ter altura negativa também. Eu acho que são algumas restrições válidas, então por causa disso, private, então a gente já coloca a visibilidade mais restrita para a gente fazer a implementação da nossa regra de negócio. Nosso construtor está aqui o padrão, vamos fazer os métodos set e os métodos get primeiro, e aí depois a gente faz o nosso outro método, que é o faz aniversário, e por último a gente vai fazer aí a resolução do construtor. Então a primeira coisa que a gente tem aqui, para a gente fazer um método assessor para a entrada de dados, a gente vai fazer o set, ele vai ser público, então a gente vai colocar um public, normalmente não retorna nada, então ele é void, ele é set e o nome do atributo. O primeiro é nome, está lá, set nome, e a gente recebe uma string nome, que é o nome do nosso atributo. Aí o nosso parâmetro fica do mesmo tipo com o mesmo nome. E aí a gente sabe que vai ter um this nome que vai receber o nosso nome. Só que a gente quer fazer alguma implementação nisso daqui, a gente quer implementar alguma regra. Então, if alguma coisa, eu vou fazer isso daqui. Se não, eu não faço nada. Nesse momento, então, vou testar se o nome é vazio, né? If nome.isEmpty, se o nome for vazio, a gente tem aí esse momento de atribuição. Se não, ele simplesmente vai ignorar e vai passar por isso daqui e não vai fazer alteração do nome. Essa aqui é uma regra legal. Vamos fazer agora a regra para a idade. Também é um método público, que não vai ter retorno por enquanto. Set idade, e nós teremos um inteiro recebendo a idade. Está lá o nosso método, a gente vai fazer um if para fazer algum teste. E nosso atributo idade, então, this.idade, irá receber o valor que foi passado ali naquela variável idade, naquele parâmetro. Então, está aí.
nossa passagem. O teste que eu vou implementar é se idade é maior que 0, maior ou igual a 0, né? A pessoa pode ter acabado de nascer, então ela tem 0 anos de idade. Se não, tem que ser maior que 0. Vamos fazer por último agora sobre a altura. Public void set altura. E a altura também vamos passar como parâmetro um double altura, que vai especificar a altura da pessoa. A gente vai colocar a nossa regra aqui também para fazer um teste. E aí, perfeito. A nossa altura tem que ser maior que 0. Se isso é verdade, o atributo altura receberá a altura. Então, a gente construiu aí os 3 métodos de entrada, os 3 sets, e a gente vai fazer agora a criação dos 3 gets, que já que a gente pode pegar esse dado, vamos pegar essa informação. Vou fazer lá um public. Agora, o primeiro vai retornar a idade. Ô, Já senhor, que ele... Diga. vai com um pouquinho de calma aí, por favor. Claro. Só falar, seu Vinícius. Quer que suba? Quer que volte um pouco? Não, senhor. Eu tô aqui mesmo, mas é que eu não tô conseguindo acompanhar. No 7 altura, eu só tô terminando. Desculpa, Não, tô animado. não, senhor, Foi mal. Beleza, então vou só revisar, aproveitando o stop and go, né? A gente para, mas continua. Então vamos ver aqui. A gente começou a criação da nossa classe pessoa, foi declarada como classe pública. Os nossos atributos, nome, idade e altura, eles tiveram a sua visibilidade restringida, então a gente está lá com o private na frente. Se é private, a gente perdeu acesso a esses atributos. A gente precisa criar uma forma de acessá-los. Não é obrigatório, mas no nosso caso eu quero conseguir colocar um nome, quero conseguir passar uma idade e também colocar uma altura. A gente não fez nada por enquanto no nosso método construtor, ele está padrão, então ele padrão não tem nenhum parâmetro de entrada e não tem nenhum código no seu abre e fecha chaves lá no seu bloco. O primeiro método de entrada é o setNome, ele recebe o atributo nome, que a gente pode ver que é exatamente a variável nome, né, do tipo string, que é exatamente igual ao atributo nome, né, também string. A gente fez um teste, a gente está verificando, é vazio? E aí eu estou fazendo uma negação. Não, nome é vazio. Se o nome não é vazio, eu vou poder atribuir. Se o cara estiver passando uma string vazia, eu estou caindo fora aqui, não me interessa isso. Então, essa é uma das boas sacadas de utilização. A gente tem também aqui o setIdade, que recebe um parâmetro idade, que é do mesmo tipo do atributo, e o meu teste é, a idade é maior ou igual a 0? Então, se o cara colocar 0, é possível. Acabou de nascer, estou registrando essa pessoa que nasceu agora. Então, ela tem 0 anos de idade. E aí, daí por diante. E aí a gente segue o processo. A altura, a mesma coisa, só que eu especifico que alguém tem que ter pelo menos alguma altura mínima. Ela não pode ter 0. Ela pode ter, né, centímetros, mas 0 aí já é sacanagem. Então, foi colocado aqui também uma condição para a altura. Agora, vamos iniciar a construção dos métodos de retorno, o nosso método get. Então, o get vai servir para retornar o valor que estava dentro do atributo, já que eu perdi o acesso porque ele é privado. Já como ele vai ter que retornar alguma coisa, então a gente vai ver o que eu quero retornar. Eu vou fazer agora o retorno do atributo nome. O atributo nome, ele é do tipo string, então eu vou devolver o mesmo tipo. É obrigatório? Não, não é obrigatório, mas é convencional, porque aí você sabe qual que é o tipo do atributo. String, get, nome, e aí a gente vai fazer o retorno. O retorno dele, nesse momento, só precisamos disso daqui. Assim vai ficar os demais também. A gente não está fazendo nenhuma formatação, nenhum arredondamento e nada do tipo. A gente simplesmente está retornando. A mesma coisa a gente vai fazer para os demais. Então, vamos ter o inteiro para a idade. Então, um retorno inteiro para idade. E a gente retorna idade.
E por último, a gente tem um double, lembrando que esse double com D minúsculo, tipo primitivo, a gente está retornando a altura. E aqui, altura. Está lá os nossos retornos. São os 3 retornos que a gente tem, então. A gente está fazendo o retorno do atributo nome, o retorno do atributo idade e o retorno do atributo altura. Cada um deles tem um método que vai fazer isso aí para a gente. Lembrando, se tem um método, tem abre e fecha parênteses quando a gente for utilizar, não pode esquecer disso daí. Começando agora, fica bem mais tranquilo. Essa é a estrutura básica que a gente tem lá da nossa classe, ela já tem um construtor, mesmo sendo vazio, sendo padrão, tá tudo ok. Tem os métodos de entrada para os nossos atributos que são privados, e tem os métodos de retorno também para esses atributos privados. Só que o exercício, ele fala o seguinte, eu preciso de um método que faça a verificação se a pessoa está fazendo aniversário. Como a gente não tem uma data de aniversário e não é objetivo trabalhar com data nesse momento, eu simplesmente estou passando um valor booleano. Olha, faz aniversário? Sim, está fazendo aniversário. Se estiver fazendo aniversário, a gente vai incrementar a idade. Vamos fazer esse método agora para a gente ver como que vai ser a criação dele. O nome dele é faz aniversário. Esse método aqui que a gente vai construir. Esse método faz aniversário, para que ele possa ser acessado, ele vai ser acessado de fora da classe, né, através do objeto. Já que ele vai ser acessado fora da classe através do objeto, ele tem que ter visibilidade para isso. A visibilidade que a gente pode ter é a padrão, ou se não é público. Eu vou deixar ele como público, estou dando a maior visibilidade possível. Agora, ele tem que ter algum tipo de retorno. Qual que é o retorno que eu quero? Eu quero que tenha alguma informação quando eu digo para ele, olha, estou falando que a pessoa está fazendo aniversário hoje. Eu falo, tá bom. Não tem nenhum retorno. Simplesmente passou que faz aniversário, eu vou fazer alguma coisa dentro, mas eu não vou falar, olha, tá ok, estou sabendo que a pessoa está fazendo aniversário, olha, parabéns, né? Não vai ter nada disso, simplesmente vou fazer aqui, ó, um void. Então, esse método não retorna nada, ele é void. Só que ele tem um parâmetro que eu vou passar, que é o meu parâmetro de entrada para verificar se a pessoa está fazendo aniversário. Ele é do tipo booleano. Ele, então, é uma variável booleana, uma variável lógica, que recebe os valores true ou valor false, né? São as duas possibilidades. Agora que a gente tem aqui, eu preciso dar um nome para ele. Por exemplo, faz, para verificar se ele faz aniversário. Vou utilizar esse cara, né? If alguma coisa, e eu vou lá fazer. O que eu vou querer fazer? Se a minha condição aí for verdadeira, for true, né? Eu vou querer acrescentar 1 na idade. Então, idade mais. Estou incrementando 1 na idade. Perfeito. Qual que é a minha condição? O que eu quero fazer? Eu quero verificar se ele faz. Se ele faz aniversário, se ele está aniversariando, então incrementa a idade. Se não, não faz nada. Um if bem simples também. Nesse caso específico, como a gente está lidando com um booleano, não há necessidade de fazer comparação com um valor lógico, né? Booleano. Então, eu poderia ter escrito aqui, se faz igual a true. O que acontece se faz igual a true, né? Se faz igual a true, então, esse cara é true e ele vai ser exatamente igual a esse cara que também é true. True é igual a true? Sim, true é igual a true. Mas se eu tirasse essa essa parte final daqui, se ele é true, é verdadeiro, ele vai entrar. Mas se eu falar que ele não está fazendo aniversário, então eu vou passar o valor false. Se isso aqui der false, ele não vai entrar. Então eu não preciso fazer comparação com os tipos. Eu simplesmente vou utilizar o meu valor lógico. Acabou. Se faz, ele entra. Se não faz, ele não entra. Simples desse jeito daí. E o faz vai ser substituído por true ou por false, então já está resolvida a nossa brincadeira. A gente vai fazer, então, agora uma implementaçãozinha no nosso método construtor. O construtor nosso está vazio, eu gostaria de colocar alguns valores iniciais para ele. Então, vamos lá no nosso construtor. O nosso construtor está lá, construtorzão vazio. Então, vou colocar aqui o nome,
vai receber Joséverson, só para não perder o nosso costume habitual de ficar homenageando os nossos colegas professores aí. Idade, vamos colocar que tem 72. E a altura tem 1,74. 1,74. Eu acho que é mais alto ainda, né? Tá perto dos 1,80 aí. Mas tá, beleza. Fiz o meu método construtor. Essa daí já é uma possibilidade. Vamos testar agora para ver se a nossa classe tá ok, tá funcionando. Então vamos fazer um teste. Compilei aqui já para verificar, vamos ver. Compilado, compilação concluída com sucesso, tá ok. Agora vamos fazer um teste, vamos criar um outro arquivo para testar esse cara, ver se esse cara daqui está fazendo o que ele deve de fazer, né? Então vou começar lá a criação de uma nova classe. Essa classe daqui eu vou salvar ela como usa pessoa. Essa usa pessoa eu vou testar todos os atributos e todos os métodos que eu posso de pessoa. Então vamos fazer um teste para verificar se está tudo ok. Para começar a nossa brincadeira, está aí a nossa classe usa pessoa. Já vou fazer aqui a criação do nosso scanner de leitura, vou importar, import java.util.scanner, está importado, já que eu importei, não vou perder muito tempo, vou criar ele, né? Então, scanner leia igual a new scanner system.in. Só que como eu tenho string e números misturados, eu vou criar dois scanners para não ter problema na hora que eu for utilizar. Um eu vou utilizar para ler números, o primeiro para ler todos os números possíveis, e o segundo vou utilizar só para ler o nome, que é uma string. Está aí a nossa base para a gente começar os nossos testes. Legal, agora que eu tenho aqui criado o meu scanner, eu posso começar a criar minha pessoa. Então, pessoa, vou chamar de P1. Não estou muito criativo hoje. Igual new pessoa. Fiz lá a criação de uma pessoa. Essa aqui é uma pessoa padrão, não fiz nenhuma modificação. Vamos ver os valores que eu estou tendo agora. A partir do momento que eu instancio um objeto através da classe pessoa, eu gostaria de saber como que ele está, né? Qual que é o estado atual dele. Então, vou fazer meus systems da vida, system.out.println, e vou verificar aqui. Vamos verificar o nome da pessoa. Aí vai ser P1. Para pegar o nome da pessoa, como eu não tenho acesso ao atributo porque ele é privado, eu tenho que usar o método de acesso. Get nome. Esse cara daqui é um método. Se é um método, ele tem um abre e um fecha parênteses. Get pessoa não recebe nenhum parâmetro, então eu já posso fechar. Tá lá o nome. Aí a gente vai fazer também para idade e para altura. Prontinho, a gente já fez o nosso teste básico, né? Vamos ver agora, quando eu acabo de criar um objeto do tipo pessoa, o que acontece? Quais são os valores que os atributos desse objeto têm? Compilei, vamos dar uma executada e vamos ver. Olha lá, o nome José Everson, idade 72, altura 1,74. Perfeito, é exatamente isso que a gente colocou no construtor. Já que a gente conseguiu fazer isso daí, eu acho que seria legal a gente testar, né? Então vamos começar aqui uma brincadeira para testar essas informações, né? Vou pedir para entrar
entre com o nome, e aí vai ter a entrada do nome da pessoa. Eu poderia criar uma variável e receber esse valor, mas eu acho que nesse momento a gente não precisa dessa variável. Eu posso, então, passar a leitura desse valor string direto para o nosso método setNome. E aí facilita a nossa vida aqui. Então, p1.setNome, ele é um método, e aí a gente pode ver que ele recebe um nome no formato string. Vou pegar agora e colocar aqui meu objeto de leitura. Leia str. E aí eu posso atribuir o next line. E aí está feita a nossa entrada. Agora eu já consigo, então, entrar com o nome para dentro do meu atributo que está lá na classe pessoa, dentro do objeto instanciado a partir de uma pessoa. Legal. Se isso aqui tudo tiver certo, a gente vai replicar isso aqui para os demais. Então, eu vou ter lá entre com a idade, entre com a altura. E agora a gente vai mudar os scanners de leitura, não vou utilizar o str, porque o str eu deixei somente para string, e aqui vai ser lido um inteiro, e aqui vai ser lido um double. Está lá a leitura de todos eles. Bacana, já fizemos todas as entradas. Vou reimprimir esses valores para a gente poder ver o que acontece. Professor. Diga. Ali no setNome, ali não tem que trocar também? Tem. Eu estava querendo ver se vocês estavam prestando atenção. Tô com o olho dormindo, outro acordado, mas tô prestando atenção. Com esse frio ainda, né, para colaborar, pô. Ah, assim fica difícil. Bacana. Continuando, vamos fazer o teste. Tá aí, ó. A gente fez a impressão inicial. Então, nesse trecho de código aqui, a gente está verificando só para ver o que acontece, qual que é o estado inicial do nosso objeto quando a gente cria ele. Depois a gente fez as entradas. Aqui a gente está entrando com os valores, simulando um cadastro onde eu tenho que forçosamente colocar o nome, tenho que colocar a idade, tenho que colocar também a altura. E depois eu estou vendo se realmente isso daí surtiu efeito de alguma forma, né? Vou colocar aqui um /n só para ficar um pouco mais organizada a nossa visualização. Compilando, vamos ver agora a execução. Nossa execução está lá, os valores iniciais, como a gente já tinha visto. Eu posso colocar outro nome. Então, vou colocar aqui Maria. A Maria tem a idade de... vou tirar um print LN ali que eu não gostei, está pulando de linha demais. A Maria tem a idade de 19 anos. Ela tem 1,68 m. E aí ele deu erro. Por que ele deu erro? Eu coloquei lá 1,68. E por que ele deu erro? Ele estava na expectativa da altura. Se olhar o código está lá pedindo para ler uma altura. Então está certa a leitura lá. A leitura está corretinha. E aí? O erro está aqui, ó. Ele está falando que a gente teve uma exceção no valor de entrada. Como a gente não está tratando, não está fazendo locate, nada, né? Locale, né? A gente está aqui, ó, entrando com um valor 0,68. Porém, meu sistema operacional está em português. E o português do Brasil. E no português do Brasil, a separação de casas decimais não é ponto, é vírgula. Logo, se você executar o teu código e inserir novamente as informações, mas colocar 1,68, então, Maria, 19, agora a gente tem 1,68. Ele vai inserir certinho os dados. E como a gente inseriu correto os dados, eles foram passados para os nossos atributos. Caso a gente insira dados inválidos, né, e não respeitem as nossas regras, ele vai simplesmente ignorar e vai manter o valor anterior. Vou tirar só esses /N daqui. Tá pulando demais. Aí, vamos executar de novo. Diga. Mas tem como colocar para aceitar ponto também?
Tem, aí você tem que mudar o locale dele. O locale tá para que ele pegue naturalmente do sistema operacional, mas você pode deixar para ele entrar com o padrão americano. Aí o padrão americano vai ser ponto. E aí fica na formatação do que você quiser. Mas ele Depois não... Mas ele... Se colocar americano, ele não aceita vírgula? Aí ele não aceita a vírgula. Se você colocar vírgula, ele estaria imaginando que é os separadores de milhares, né? Então, 1000 é 1,000, né? Então, isso é o 1000. Aqui no Brasil é 1.000, que é o 1000, né? Então, se eu fizesse essa delimitação aí diferente, mudasse o locale, estaria resolvido também. A gente deixa aí para mais para frente, quando a gente começar a usar mais código, a gente faz as adequações corretas. Por enquanto, vamos tocando o barco e mantendo essas funcionalidades desse jeito, a gente sabe o que precisa ser feito, aí não vai ter problema nenhum. É legal que a gente está vendo exceção também, né? Erro é importante, porque erro vai acontecer na programação, e é legal a gente ver os erros, analisar o que está acontecendo e conseguir resolver esses problemas daí. Novamente aqui, eu vou inserir um nome em branco, não vou colocar nada. Ele não dá nenhuma mensagem, mas também não sei se foi feito, né? Vou colocar lá, a pessoa não pode ter menos 47 anos. E também eu vou colocar uma informação que a pessoa tem 0 metros de altura. Se tudo isso ocorreu, nós não modificamos os valores de entrada, então tá ok, tá certo o nosso processo. O que a gente fez momentaneamente foi, estamos fazendo uma validação, não tem mensagem de erro ainda, mas a gente sabe que os valores só são alterados quando são valores válidos. O valor não foi alterado, quer dizer que tem algum probleminha aí no meio do caminho. Tá feita a nossa brincadeira inicial para testar. Só que eu gostaria de fazer também agora a pergunta para verificar se a pessoa está fazendo aniversário, né? Então eu gostaria de perguntar, olha, está fazendo aniversário, sim ou não, né? Se a pessoa estiver fazendo aniversário, então vamos perguntar, está fazendo aniversário? E aí eu vou colocar aqui como valores de resposta para mim, sim ou não. E aí pode ser maiúsculo ou minúsculo, eu não vou me atentar a esse problema. E aí, se for isso daí, eu quero que incremente a idade. E eu quero mostrar a idade depois. Então, aqui eu tenho um método que ele é o faz aniversário. O faz aniversário. O faz aniversário, ele vai receber um valor lógico booleano. Pô, estou colocando aqui um next, aqui é uma classe que é um scanner, é um objeto da classe scanner. O next line me devolve uma string, só que eu tenho problemas nessa string se ela for maiúscula e se ela for minúscula. O cara vai digitar sim ou não, né? Eu quero testar se for sim. Para mim só interessa o sim. Se ele digitar qualquer coisa diferente de sim, eu vou ignorar. Para mim vai ser tratado como não. Mas e como que eu posso ignorar os cases da palavra numa comparação? Eu tenho um método de comparação que é o equals. Ele vai comparar a igualdade, mas isso aqui é uma igualdade idêntica. Então, para ver se eles são idênticos, não. Eu quero um equals que ignore o case da palavra. E aí eu vou passar a comparação que eu quero. Eu quero comparar com S. Esse cara daqui, que é aplicado em cima de uma string, que é do método lá dentro da classe scanner, ele me retorna um booleano. Então, eu tenho aqui um scanner, só mostrando, né? Vou colocar aqui um comentário. Eu tenho aqui um scanner. Aqui é scanner. Aqui é string. E isso daqui é boolean. Então, o resultado é aí. A gente tem um scanner que tem um método que me retorna uma string, e uma string tem a possibilidade da utilização de um método que me retorna um booleano. Logo, eu vou perguntar para ele vai ter que digitar alguma coisa, o que ele digitar. Se for igual a S maiúsculo ou S minúsculo, ele vai passar true para o meu faz aniversário. E aí eu posso ver se a idade teve alteração ou não. Então, vou fazer a impressão da idade só para a gente ver aqui o que aconteceu. Se a idade foi atualizada.
Beleza? Vamos testar isso daqui, então, para ver o funcionamento. Equals. Ignore. Ignorância na hora de escrever dá nisso. Equals ignore case. Aí vamos entrar lá com a Maria. A Maria está com 19 anos. Ela tem 1,68. Tá lá os dados da Maria. Vou falar, ela faz aniversário? Sim, está fazendo aniversário. Então, se ela está fazendo aniversário, o Lerdo mandou imprimir a altura. Bom, faz parte. Executando de novo. Maria, ela está com 19 anos, 1,68, faz aniversário, vou colocar um S maiúsculo para a gente testar. Olha lá, a altura dela agora 20 anos, ó, idade animal. Mesmo assim não consegue arrumar. Pronto, consegui. Tá arrumado agora. Vamos testar com os valores novos. Idade estava com 19, com 1,68. E aí ela faz aniversário. Vamos tentar com S minúsculo também para ver. E aí, 20. Perfeito, está incrementando a idade. Vou executar mais uma vez só para verificar, passando um não, para ver se ele muda a idade. Se tudo correr bem, não vai modificar. É a Maria, a idade 19 anos, 1,68, e ela está fazendo aniversário? Não, ela não está fazendo aniversário. E ela continua com 19 anos. Tá aí uma das possibilidades para a gente brincar. Outra coisa bem legal que a gente pode fazer é algumas formatações mais amigáveis, né? Então, a gente fez aqui a nossa montagem da classe, a gente testou, verificou que funcionou bacaninha, e aí agora, o que eu posso fazer para melhorar, né? Existem algumas possibilidades aí para a gente fazer melhoria, fazendo uso de algumas técnicas e de alguns métodos que a gente tem aí envolvido no negócio. Então vamos brincar um pouco aqui com a primeira técnica, né? Eu vou fazer agora uma sobrescrita. Eu vou sobrescrever esse método, né? Fazer uma sobrescrita, uma sobrecarga. Eu vou sobrecarregar esse método. Eu vou escrevê-lo mais de uma vez. Então eu quero fazer isso daqui. Eu quero que possa entrar agora com todos os dados de uma pessoa. Então eu quero criar uma pessoa, só que eu quero passar aqui uma informação string, depois uma informação int e depois, por último, uma informação double, que vai ser referente ao nome, à idade e também à altura. Eu quero já criar uma pessoa passando tudo no construtor, que eu acho que vai ficar legal. Então aqui eu vou chamar essa variável de nome, essa variável vai ser idade e essa variável daqui vai ser altura. Criatividade batendo lá em cima, né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer as validações. Tem aqui os valores padrões, eu vou deixar ele, a gente vai resolver isso daqui já já. Eu vou falar lá, set nome. E eu vou passar o meu atributo nome, tá aqui. O meu parâmetro nome. Depois vou fazer um set idade e vou passar aqui a idade. E vou fazer um set altura e vou passar a altura, que foi passada lá no construtor. Beleza, tem os 3 métodos aqui que devem de fazer com que eu respeite as regras de negócio passando. Só que eu estou repetindo essa informação, e a gente tinha conversado, acho que na aula passada, por que eu estava repetindo essa informação? Porque essa informação para mim é muito importante. Ela é uma informação que dá o valor padrão. Se o cara não entrar com o valor padrão, eu estou lascado, né? Porque aí ele vai ter a dor de cabeça lá sendo gerada, ele vai criar a exceção do valor que eu não quero. Então, para que isso não ocorra, eu vou criar um método, e esse método daqui, eu vou chamar ele de set pessoa. Eu quero setar uma pessoa.
É isso daí que o meu método faz, o setPessoa. E o setPessoa, ele vai ser o seguinte, ele vai ser um método que ele não vai me retornar nada, então ele vai ser void. Só que, além disso, eu quero que esse método não possa ser utilizado por mais ninguém. Ele só pode ser utilizado por mim. Então, ele vai ser private. Eu estou fazendo ele justamente para a gente ver a utilização de um método que existe somente dentro da classe para utilização dentro da classe. Quando você instancia o objeto, você não tem acesso a ele. Isso daí é bacana, também é uma outra possibilidade. Feito isso daí, eu vou fazer isso daqui, ó. Vou tirar aqui e vou colocar aqui. Tá lá o meu setPessoa. O meu setPessoa tá funcional, bacana, e eu estou fazendo o quê? Chamo o setPessoa aqui. Vou deixar ele meio destacado só para você ver. E aqui é a mesma coisa, ó. Vou chamar o setPessoa. Tá lá. De qualquer forma, ele vai ser chamado. Então, eu estou configurando uma pessoa padrão. Joguei lá um valor padrão. É bom? Não sei, estou fazendo aí para a gente usar um método privado, né? Olha só que legal agora. De qualquer forma, ele vai criar os valores padrões e, se não, ele vai fazer lá a passagem dos nossos valores, já para dar um jeito para a gente. Então, ele já faz um esquema bom e já deixa tudo pronto. Eu tenho agora o meu setPessoa, passando os atributos, meu setPessoa aqui dentro da classe do método pessoa, né, com P maiúsculo. E aí, vamos ver se isso daqui, só isso daqui, vai dar algum problema lá no meu usa-pessoa. Compilei novamente, não teve erro. Então, quer dizer que existe uma grande possibilidade de estar certo. Ele está mostrando os valores padrões, então quer dizer que está chamando. Tá beleza, então está funcionando. Mas por que eu criei isso daí, né? Porque e se eu quisesse agora criar uma segunda pessoa? Vamos colocar lá. Criando uma segunda pessoa. Então, a gente vai, nesse momento, criar uma segunda pessoa. Essa pessoa que a gente vai criar, ela tem algumas regras que a gente vai seguir. Eu queria agora fazer a chamada, pedir para digitar o nome, a idade e a altura. E aí, a partir desse momento que eu tiver esses valores, eu crio a pessoa. Então, eu gostaria de chegar aqui e fazer alguma coisa assim. Eu vou só mostrar, vou esboçar, né, o que eu vou querer. Depois a gente vai codificar corretamente. Aqui eu vou falar assim, entre com o nome, a idade e a altura da pessoa. Da segunda pessoa. E aí vai ser informado uma pessoa nova. E eu queria mostrar também. Então, mostro a pessoa criada. É isso daí. São as duas ações que eu gostaria de realizar agora. Então, eu tenho essas duas ações. Vamos colocar aqui um comentário, só para não dar erro de compilação. Está lá. São essas duas ações que eu quero. Tem várias formas da gente poder desenvolver isso. Eu poderia, por exemplo, criar variáveis e essas variáveis receberem o nome, a idade e a altura, né? Criar 3 variáveis para receber os valores e depois eu passo isso daí. É uma possibilidade. Então, vamos fazer esse teste, né? Vou fazer esse momento, então. Aqui, então, vou iniciar a criação das minhas variáveis. String nome, depois eu vou ter um int idade, e depois eu vou ter aqui um double altura. Perfeito. Só que eu gostaria já de entrar com essas informações. Então, eu poderia vir aqui e falar assim,
entre com o nome, e aí tem lá o nome, e aí eu vou criar meu nome. Isso daqui vai ser igual a leia string ponto next line. E aí eu fiz a leitura de um string. Já criei a minha variável. Perfeito. Agora eu poderia fazer aqui mais um print para ele entrar com a idade. Então, entre com a idade. E aí está lá a idade. E aí eu vou fazer aqui, igual. Então, a idade vai receber um leia.nextInt. Bacana, também fiz. E também vamos fazer uma entrada aqui para a altura. A altura está lá, entre com a altura. E aí vou fazer também aqui, ó, leia.nextDouble. Fiz lá as entradas. Agora que eu fiz isso daqui, eu preciso um passo, né, que está aqui no meio. E esse passo que está no meio, qual que é o passo, né? Porque eu entrei com o nome, com a idade e com a altura, mas bolhufas, eu estou com 3 variáveis, eu não estou jogando dentro de um objeto. Eu preciso, então, aqui, criar o objeto pessoa. Olha lá. Criar um objeto para a segunda pessoa. E deixei um P maiúsculo para você entender que é baseado lá na classe pessoa. Como que eu posso criar? Pessoa. Vou chamar esse aqui P2, porque minha criatividade está imensa hoje, igual a new pessoa. E aí, o que acontece? Eu tenho um construtor, e esse construtor, agora, ele me dá algumas possibilidades. Eu tenho a possibilidade desse, mas eu tenho a possibilidade de usar esse daqui, ó. Esse construtor que passa nome, idade e altura. E eu posso passar aqui uma string que represente o nome, uma outra que represente a idade e uma outra que represente a altura. Fiz isso daí. E eu gostaria de imprimir. Só que eu não gostaria de imprimir em 3 linhas, né? Pô, essa impressão em 3 linhas daí dá trabalho, tem que fazer 3 systems.out, .print. Eu gostaria de chegar e falar assim, ó, system.out.println e eu vou imprimir aqui a pessoa 2. Eu gostaria de fazer isso daí. Só que pessoa 2, ele é um objeto. E aí vamos ver lá o que vai acontecer quando eu imprimir esse objeto. Aqui eu vou só colocar alguns valores para pular. Aí agora vamos iniciar a criação da segunda pessoa. Agora é o Antônio. A idade dele é 79 anos e ele tem 1,52. E aí ele imprimiu pessoa, arroba, e aí tem um hash ali, né? Tem um hash code aqui que foi. Isso daqui indica o seguinte, da onde está vindo essa informação, né? Essa informação está vindo da classe que a gente herdou, da classe Object. E nela tem um método que ele é chamado de toString, que é o método que converte qualquer coisa para string. Os comentários são os melhores, né? Vamos ver aqui o que acontece. Vou no NetBeans só para a gente poder chegar onde eu estou precisando. Enquanto isso, vamos lá conversando. Existem alguns métodos que são oriundos de uma classe chamada Object. Essa classe Object, ela é a classe more, né? Que todo mundo herda dela. Então, todo mundo recebe as características de um objeto. Toda classe, quando criada, recebe as informações dessa daí. Isso é importante para a gente, porque se eu herdo das características de um objeto, então quer dizer que tudo que eu crio já é um objeto. Eu não preciso me preocupar em fazer essas criações e esses acertos aí por trás dos panos que o Java já faz para mim.
Então, tem algumas possibilidades. Vamos brincar com algumas possibilidades. Vamos criar aqui. É da classe string. A classe string out. Isso. Variable. Nenhuma é direta, né? New object. Vamos fazer, então, criar um object. Vamos direto. Pronto. Essa daqui é a classe Object. A classe Object, ela é implementada desde o início dos primórdios de tudo, desde lá do Java 1. Então, ele tem algumas coisas importantes para a gente. Então, está aqui a estrutura dela. E ela tem alguns métodos, por exemplo, ela tem esse getClass, que é um método dela, aí depois tem um hashCode, que é um outro método, e aqui está as explicações do que é cada coisa. Aí vem lá todos os códigos. Ele tem um equals, que é a comparação entre dois objetos. Ele verifica se dois objetos são iguais. A gente tem um clone, para ele clonar, gerar um outro objeto a partir do objeto. Então, ele faz uma cópia do objeto. E a gente tem um toString. Esse cara daqui é muito importante. Olha só esse toString. Ele vai ter um getClass.getName. O getClass, ele vai retornar para a gente o nome da classe. Só que aí ele vai retornar para a gente a classe. Para pegar o nome da classe, tem um método dentro dele que é o getName. Então, getClass.getName, ele retorna para a gente lá o pessoa. E aí ele tem um arroba. E aí depois ele tem aqui, ó, convertendo uma string para uma... Estou convertendo aqui o hashcode para uma string hexadecimal, né? Então ele está fazendo a conversão desse valor, desse hashcode, para um hexadecimal. E aí a gente tem aqueles números hexadecimais. O hashcode, ele é uma forma de criar um número a partir da classe. Ele vai pegar o código da classe e ele vai fazer algumas contas, e aí essa conta vai gerar um número. Normalmente esses números ficam diferentes, né? Um não bate com o outro. E aí a gente tem a nossa maravilhosa criação de um número único. Só se você escrever idêntico, for declarado no mesmo local, tem um monte de variáveis aí, é um código que eu já andei fuçando, é bem interessante de como ele é feito. Mas nesse momento importa para a gente isso daqui. Ele é formado porque ele vem do toString. E aí vai ser o próximo assunto nosso, que é a herança. Quando a gente está falando que eu estou tentando fazer aqui a impressão de um objeto, e esse objeto é do tipo pessoa. Só que toda classe, quando a gente cria, ela tem umas coisas que acontecem por debaixo do pano, e uma das coisas que acontece por debaixo do pano é ela ser filha de objeto. Então, ela herda todas as características de objeto. Então, lá a classe Object, ela tem já alguns métodos, um deles é o toString. O toString, ele vai pegar o nome da classe, arroba o hashcode dela, que por um acaso é exatamente isso daqui. A gente tem lá o nome da classe, aí vem um arroba, olha lá o arroba, e depois a gente tem o hashcode em forma de hexadecimal para a gente. Tá aí. Isso daí é o nosso resultado lá. Já que eu tenho isso daí numa classe que eu herdei automaticamente, será que eu posso reescrever isso daí, né? Será que eu vou poder reescrever esse cara? Se eu puder reescrever, esse cara daqui, na verdade, ele faz isso aqui, ó, toString. Ele está convertendo um objeto para string. E aí, eu vou compilar, mas venhamos e convenhamos, eu tenho o método toString? Não tenho, ó. Compilei,
E ele não deu erro, compilou certo, mas eu não tenho um toString escrito aqui. Eu tenho pessoa, 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 nome, idade, altura, get nome, get idade, get altura e faz aniversário. E mesmo assim, ele compilou. Eu estou convertendo esse objeto para string. Quando eu estou convertendo esse objeto para string, vou tentar lá, ó. E aí ele pede para eu entrar com o nome, com a idade e com a altura. E ele pega e imprime para a gente o objeto em formato de string, que foi aquela conversão que teve. Temos, então, a possibilidade de reescrever esse método aqui, né? A gente vai fazer uma a gente vai fazer uma reescrita desse método. A gente vai sobrescrever esse método. Para tanto, eu vou criar ele. Vou colocar lá public, o método toString. Como que eu vi lá no NetBeans, o toString, ó, ele é public string toString, e ele vai retornar uma string. É isso daqui o formato dele. Já que ele tem esse retorno, a gente vai fazer, aqui está a explicação dele todinha, né? Está falando como que ele é, o que ele tem, então está toda a designação dele. String to string, que é o nome dele. E ele vai retornar uma string. Eu vou colocar aqui, retorna uma string. Vou compilar essa classe, vou lá na outra. E ele aparece aqui agora o retorna uma string. Então quer dizer que eu posso utilizar ele para fazer minhas impressões. Eu posso imprimir meu objeto a partir disso daí. Só que ainda tem uma coisa mais interessante ainda. A conversão para string, ela é automática, porque o println está esperando uma string. Então o que vem aqui entre os parênteses, ele vai converter para string. Já que ele vai converter para string, está acontecendo uma conversão automática. Ele vai saber que vai ter que passar esse objeto que está aqui dentro, esse P2, que é do tipo pessoa, vai ter que converter para string. Para converter para string, ele chama o método toString. Logo, compilando, ele não dá erro, executando, ele chama o método da mesma forma. Eu não preciso escrever ele, ele é chamado ali. O método acontece quando eu tento, então, transformar um objeto em string. Eu posso reescrever ele, então é isso que a gente vai fazer. Vamos fazer uma impressão um pouco mais bonita, né? Que esse retorne uma string aqui é muito viajado. Vou escrever aqui nome, e aí eu vou colocar aqui o nome. Aí depois eu vou colocar aqui a idade. E a idade. E depois a altura. E a altura. Só para ficar um pouco mais organizado. Tá aí, a nossa impressão vai ser isso daqui. Ele vai imprimir esse valor. Compilar essa classe. Está compilado, acabamos de atualizar, não deu erro, está tudo certo, então vamos executar outra. Estou entrando com os valores tudo 1 para essa. Agora eu vou colocar os nomes, né? Antônio. A idade, 79. Altura, 1,54. E aí tem aqui, ó, nome Antônio, idade 79 e altura 1,54. Essa é a grande sacada do que a gente pode fazer. Então é bacana que a gente acabou de ver um método que ele existe. Ele é o método toString, porém a gente normalmente não enxerga ele. Mas quer ver onde a gente já viu esse toString? Esse toString é estranho, mas ele existe ali por causa disso, né? Aonde a gente viu? Vamos lá na nossa documentação de aula, tem uma classe chamada string,
Vou abrir o navegador, vamos lá. Java Doc String, vamos pesquisar por ela. Vou pesquisar, então, Java Doc String. E aí, vamos lá na documentação do Java Doc String, Java Doc String. Tá lá toda a documentação, tem o resumo, depois vem lá os construtores que a string tem, depois vem os métodos que a string tem. E a string tem um método que é o... Cadê ele? Tá aqui. ToString. Então, ele tem o ToString e ele retorna ele mesmo. Ele retorna uma string. E aí, por que ele tem esse ToString, né? Por que ele tem esse ToString? Vamos lá no início da documentação. Olha só. JavaLang String é filha de JavaLang Object. E Object tem o quê? Tem o ToString. Está aí a explicação do porquê. É filho de, logo herda os mesmos métodos. Aí está explicado o porquê que a gente tem esse bendito ToString na classe string. Agora não me venha perguntar por que tem uma classe Py que tem um método string, sendo que a classe filha é a classe string. Isso aí já é um outro problema que eu não entendi até hoje o porquê, mas é uma das coisas interessantes do Java, e é por isso que a gente tem um ToString, e a gente pode converter nossos objetos em string. E a gente pode reescrever isso daí. Então, nosso primeiro passo, nesse primeiro momento, da forma mais simplória e mais fácil possível que eu posso imaginar, é fazer isso aqui, ó. Estamos convertendo. Tanto é que eu posso fazer isso daqui, ó. Eu posso, sei lá, concatenar com alguma coisa. Vou colocar aqui um /n, por exemplo. Posso concatenar o meu objeto com uma string. Se eu fizer isso daqui, ele compila, ele não dá erro. Por quê? Porque ele converte o objeto para string. Está aí a brincadeira do que a gente pode fazer. Isso aqui é uma segunda forma, então, que a gente pode passar todas as nossas, ler todas os nossos parâmetros, as nossas variáveis, fazer a chamada do construtor passando esses parâmetros, e aí a gente tem lá o nosso resultado. Criamos um objeto exatamente como foi, daquele jeito que a gente queria. Mas e se eu quisesse, né, passar direto? Eu posso? Pode, não tem problema nenhum. Uma das outras possibilidades, né? Vamos então fazer aqui a brincadeira. Vou pegar isso daqui. Isso aqui é importante para mim. Agora vamos criar uma terceira pessoa. Vamos criar um P3 aí. E como que vai ser essa jogada? A gente vai pedir para entrar com os dados. Então, vamos pedir aqui para inserir os dados. Entre com o nome, com a altura e com a idade, né? Entre com a idade e com a altura. Beleza? Está aí a nossa brincadeira. Ele vai entrar, tá lá, ó, vou colocar aqui um /n para a gente ter isso aqui na próxima linha. E aí eu vou fazer aqui o nosso objeto, agora é o P3, e depois a gente vai imprimir o P3. Só vamos corrigir que agora eu quero entrar com 3 informações aqui. Então vamos fazer o seguinte, só para ficar mais fácil da gente ver. Eu vou ter que ter um leia_str.nextLine. Então eu tenho uma informação aqui, vírgula, depois eu tenho um leia.nextInt aqui, e depois eu tenho um leia.nextDouble aqui. E aí está lá a criação do nosso objeto P3 do tipo pessoa, passando uma string, um inteiro e um double. E aí a gente cria o P3 e imprime o P3. Vamos ver se isso aqui funciona. Vai que, né? Sempre é bom testar. Então, inicialmente,
Agora sim, vamos lá, entrar com o nome Benedito da Silva. A altura do Benedito, a idade do Benedito da Silva é 35 anos e ele tem 1,70. Tá aí, Benedito da Silva, 35 anos, 1,70. Tá feita aí também a possibilidade de ler tudo, é só ir dando Enter, né? Digitou um, deu Enter, digitou outro, deu Enter. O nome é necessário dar Enter, porque ele é o next line, então ele lê uma linha toda, ele precisa ser finalizado com Enter. Mas se eu colocasse a idade, espaço, altura, também funcionaria. Desta forma, só para vocês visualizarem, né? Então aqui, nome tem que dar Enter. O nome tem que dar Enter. E aí eu coloco a idade, 15, espaço 1,62. Tá aí. Ele também funciona belezinha, colocando espaço. Ele só precisa aqui de Enter porque a gente está utilizando Next Line, então para ler uma linha toda. Se a gente estivesse utilizando o Next somente, não haveria essa necessidade. Então, porém, todavia, entretanto, a gente estaria na expectativa de apenas uma palavra, né, e não de uma frase. Essa seria a diferença daí. Entenderam? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguém gostaria de ver alguma outra coisa? O que foi feito? Se não temos nenhuma dúvida, eu acho que isso aqui está legal, só revisando a nossa classe para a gente fechar, né? Está lá a nossa classe. Classe pessoa, a gente tem os atributos privados, a gente fez um método privado, que é setPessoa, ele está aqui, o setPessoa, ele faz passagem dos valores para os nossos atributos, ele dá os valores iniciais. Poderia ser outro nome, setPessoa, pode ser dá valores iniciais, inicializa as variáveis, valores padrões. Gosto do freguês, entendeu? Eu acho que faz sentido setar uma pessoa, né? Nesse momento aqui fez muito sentido na minha cabeça. Se quiser mudar o nome, fique à vontade. Lembre-se, mudou o nome aqui, muda o nome nos outros dois locais, que é aqui e aqui também, para que não dê nenhum problema, né? Tá lá o nosso setPessoa, eu estou garantindo também que se eu entrar com uma informação que não cumpra a minha regra de negócio, ele vai colocar os valores padrões. Como eu não estou fazendo nenhum tratamento de exceção nesse momento, nem mensagem de erro, nem loop para isso daí, nada desse tipo, então eu acho que é uma boa saída, porque eu garanto que sempre vai ter um valor válido. Pode não ser o valor esperado pelo usuário, pode dar o problema por causa disso, porém, todavia, entretanto, eu estou me resguardando que eu sempre vou ter um valor que não vai gerar um erro no meu sistema, que vai respeitar a minha regra de negócio. Lá temos os métodos set, então todas as nossas regras de negócio foram implementadas aqui. O nome não pode ser branco, a idade tem que ser maior ou igual a 0, e a altura tem que ser maior que 0. Depois os nossos métodos de retorno, o get nome, get idade, get altura, o faz aniversário, para verificar se a pessoa faz o aniversário, e o toString também. Daqui a pouco eu sei que vocês vão perceber algumas coisas que vai ser reclamado, vai ser falado. Por enquanto, do jeito que está, compila, funciona sem problema nenhum. A gente vai ver algumas outras regras que vão ser importantes serem colocadas, que a gente tem algumas diretivas de compilação que a gente vai passar. Por enquanto, dessa forma, eu acho que é mais que suficiente para a gente dar andamento na matéria. Então, continuando, a gente tem mais algumas coisas para fazer. Então, a gente tem lá a casa, e a casa ela é um trabalho um pouco maior. Eu acho que agora deve facilitar algumas impressões, algumas manipulações devem ficar mais facilitadas utilizando essas técnicas do construtor, do toString, então vai diminuir muita coisa que você vai ter que escrever para testar. Eu acho que vale a pena pensar nisso daí.
A casa eu não vou fazer hoje, a casa eu vou fazer na próxima segunda. Então a gente conversa na próxima segunda-feira na resolução da casa. Venham de mente preparada, porque eu tenho algumas expectativas muito boas na criação de casa, né? A gente vai fazer algumas brincadeiras legais. Só lembrando aí, para quem está com dificuldade na criação de casa, porque todo mundo encrenca com esse bendito tipo booleano, o tipo booleano é bem tranquilo. Você pode fazer uma entrada que nem a gente fez para verificar se o faz aniversário, né? Então, olhando lá o nosso faz aniversário no usa pessoa, olha só aqui, ó. A gente fez uma comparação lógica e já passou. Então, eu posso pedir sim para uma pessoa, para o usuário final, digitar uma string. Não precisa necessariamente ser um valor lógico booleano, true ou false, né? Eu posso pedir para ele, entre aí se a porta está A de aberto ou F de fechado. Fica a gosto do freguês, né? Então, isso daí ajuda bastante para facilitar. Então, eu acho que são coisas interessantes aí para casa. O toString facilita na hora da gente visualizar. O método abrir porta e o fechar porta, ele vai ter que ter uma restrição, né? Então você vai entrar com 1, 2 ou 3. Qualquer valor diferente de 1, 2 ou 3, ou seja, se estiver fora da faixa do intervalo de 1 a 3, intervalo fechado de 1 a 3, você vai ter que retornar falso para esse método. Ou seja, você está tentando abrir uma porta que não existe na sua casa. E aí, a mesma coisa você vai fazer para o fechar porta. Eu só posso fechar uma porta que exista. Então, porta 40. Não existe a porta 40 na minha casa. Minha casa tem 3 portas. Já que tem 3 portas, eu preciso obrigatoriamente fazer a entrada somente dos valores 1, 2 ou 3. E aí a gente fez a mesma implementação, só que aí agora não é numérico, né? A gente fez a implementação com string, que é a cor da casa. Então, para pintar uma casa, eu vou entrar com a cor dela. E qual que é a cor que eu vou colocar? E a gente setou como a cor padrão, a cor que se inicia a casa, a cor branca. Ela pode ser branca, pode ser azul e pode ser cinza. E aí tem lá o quantas portas estão abertas. Esse método daí, eu acho que é o menor de todos, resolvível em uma única linha, né? É o mais tranquilinho para verificar quantas portas estão abertas. Fica essa dica daí, então. Está aqui a explicação na apostila, vai seguindo aí, o exercício começa na página 15 e tem todas as explicações. E aí ele envolve um pouquinho mais, que é fazer um menu, e aí a classe em si, ela não é tão grande. O exercício ele fica maior na classe de teste, né? A gente vai fazer um teste onde a gente vai querer um menuzinho que possa entrar com a informação, fazer um negócio que realmente pare de ser simplesmente testes e começa a ter uma cara de funcionalidade, né? A gente vai dar um passo a mais. Nesse exercício, a gente vai ter uma evolução. Então, a gente vai deixar de simplesmente fazer rotinas de teste e a gente vai fazer implementações com menu, com laços de verificação, validações, e aí eu acho que começa a ter mais sentido o que a gente está fazendo. Porque, por enquanto, cria a classe e verifica se ela instancia o objeto, cria um objeto a partir dela, verifica o estado inicial dela, modifica os valores e depois imprime novamente para ver, utilizando os métodos de entrada e depois os métodos de retorno. Acabou, né? Eu acho que a gente tem muito mais do que isso para testar. Então, orientação a objeto é muito mais do que isso. Isso aí é literalmente assim, é a nata, né? Você só está vendo lá a parte superior, mas tem muito leite ali para baixo ainda para a gente poder explorar. Então tem bastante coisa. Existe uma outra atividade, essa atividade é legal, que é um elevador. E aí um elevador, cara, elevador é legal, né? Porque a gente pode pensar várias coisas sobre elevador. Um elevador, qual que é a função de um elevador, né? É transportar alguma coisa de um andar para outro. Então começa aqui. Em uma casa térreo, não tem necessidade de elevador. Mas, por exemplo, eu posso ter uma casa de 2 andares, né? Que ela tem o pavimento térreo e o primeiro andar. Ela tem 2 pavimentos, 2 andares. Ela é uma casa que tem o térreo e tem o andar 1. Então, quando eu tenho uma casa com 2 pavimentos, eu poderia já implementar um elevador. Aí você fala assim, mas para que usa escada, né? Eu falo, cara, é porque eu posso. Eu sou rico, eu tenho dinheiro, eu vou ir lá e comprar um elevador, colocar na minha casa, simplesmente para não ter que subir escada.
Isso para mim é o perfil de um gordo, né? Eu não quero andar, não quero subir escada, é muito esforço. Então, eu, como um gordinho, gostaria de um elevador para ir para o segundo andar da minha casa, para não ter que ficar subindo e descendo escada, né? Eu vou usar o elevador. Eu poderia fazer isso. Vamos imaginar que a gente, na verdade, vai desenvolver o sistema para esse elevador. Esse exercício é exatamente o sistema que vai rodar dentro do elevador. E o elevador ele pode ser implementado em um sobrado, né, em uma casa com 2 andares, térreo e o primeiro, mas eu poderia colocar num prédio de 3, de 4, de 50 andares. Então, eu poderia fazer isso daí de qualquer uma dessas maneiras. Então, vamos brincar um pouquinho com as nossas ferramentas aqui. Vamos brincar um pouquinho com o whiteboard, né? Vamos começar a escrever algumas coisas que eu acho que são legais, né? Então, vamos imaginar o seguinte, eu estou lá na minha casa, eu tenho uma casa com alguns andares e eu quero colocar um elevador. Então, imaginando, tenho aqui um chão, tá lá o meu chão, não sei desenhar muito bem com o celular, aqui. Eu tenho, deixa eu apagar aqui, que eu tenho um probleminha grande nesse momento. Tem o parar a apresentação, fica bem em cima da onde eu estou escrevendo. Toda vez que eu passo o mouse, ele para. Então vamos lá escrever agora. Ó, tem aqui o chão e eu tenho aqui ó, um prédio. Tá lá o meu prédio com os andares. Chique. E eu vou colocar um elevador. O elevador, inicialmente, ele vai estar aqui. Ó. Então ele vai estar nesse andar. Se eu pegar e mandar o elevador subir, ele vai subir? Ele vai, né? Peguei e mandei o elevador ir de um andar para o outro. Pá. Então ele foi do 0, que é o térreo, e aí ele veio parar aqui. Então, quando ele veio parar aqui, nesse ponto aqui de cima, ele está no andar 1. Tá, eu posso também mandar ele ir para o último, né? Então ele pode vir aqui. Então ele está no 0, aí ele pode estar aqui no 0, ele pode estar aqui no 1, pode estar aqui no 2, ou pode estar aqui no 3. Ele pode chegar até 3 andares. A gente fez 3 andares. Então, tem o 0, tem o 1, tem o 2 e tem o 3 andares. Tá lá. Eu posso fazer essa brincadeira daí dele navegar de um lado para o outro, ir para cima ou para baixo. Esse é o elevador padrão que eu quero. Esse elevador padrão, eu acho que ele é extremamente suficiente para a gente. Então, assim, eu entro dentro do elevador, ele consegue me levar até o último andar do prédio, e aí, ou qualquer outro andar, depois eu posso voltar. Perfeito? Isso é o funcionamento básico. Só que eu quero o seguinte, eu quero que o elevador ele tenha uma característica de controlar a quantidade de pessoas que entra, porque um elevador ele é desenhado para fazer o transporte de até uma determinada quantidade de pessoas, que é baseado em peso, na verdade, né? Ele fala lá, eu transporto até 7 pessoas. Aí você fala assim, 7 pessoas de qual peso, né? Mas fala assim, cada pessoa com 50, 60, 70 quilos. Aí você vai lá, sei lá, 7 vezes 7, 49. O elevador, ele transporta até 300 quilos. E aí, mas como 7 pessoas? Porque está imaginando que está transportando uma criança, alguma coisa. E ele é feito uns cálculos mais ou menos assim. Eu não sei qual que é o peso médio que é pensado nos elevadores. Mas essa sacada aqui é muito importante para a gente. Por que que é importante? Porque o que acontece aqui? Quando a gente está brincando no nosso elevador, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar a designar limites. Primeiro limite que eu quero, quantidade de pessoas que ele pode transportar. Quando eu venho aqui e o dono desse prédio daqui contratou a gente, nós somos da empresa de elevadores. Só que a empresa de elevadores tem seus desenvolvedores e nós somos os desenvolvedores. Feito isso daí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso software que a gente desenvolveu, que é esse que a gente vai fazer agora, e vai colocar lá carregado dentro do elevador. E ele tem que continuar funcionando.
A ideia é a seguinte, quando eu coloco o software, eu passo os parâmetros, qual que é a quantidade máxima de pessoas que ele pode carregar, e também qual é a quantidade de andares que eu tenho no meu prédio. Porque já imaginou, eu entro lá no térreo e falo assim, agora eu quero ir para o 1000º andar. Não tem, cara, a gente só tem 3 andares, então ele vai do 0 ao 3. Eu preciso disso daí. Obrigado, porque o meu desenho está péssimo. Melhorou muito. Aí o que acontece? Eu preciso limitar o andar máximo e o andar mínimo. Então você pode ver que se eu construir um elevador padrão, se eu pegar e colocar o meu software dentro de um elevador e ele for um elevador padrão, por exemplo, ele vai chegar aqui no nosso limite de 3 andares. Então ele vai ter o térreo, vai ter o primeiro, segundo e o terceiro andar. São essas as quantidades de andares que a gente tem. Ele vai ficar limitado a isso daí. Esse é o nosso elevador padrão. Qualquer coisa que seja diferente disso, qualquer coisa que nosso prédio seja diferente desses, a gente vai ter que passar um construtor novo. Olha só que legal. Aí a gente vai ter que passar num construtor. Eu quero que é no ato de construir. Por que que é no ato de construir o objeto? Porque quando o objeto é construído, ele seta esses valores e esses valores não podem mais ser modificados durante o programa todo. E por que que não pode ser modificado durante o programa todo? Porque assim, eu peguei e instalei o meu elevador num prédio de 10 andares, configurei lá 10 andares. Aí do nada eu fui e modifiquei para ele ficar lá com, sei lá, para o meu elevador pensar e ir para 40 andares. Isso aqui não é fantástico, a fábrica de chocolate, que o elevador sobe, vai infinito lá e vai voar. Ele vai bater no teto e vai dar coisa ruim lá. Então, o que a gente quer é que a gente tenha nossas limitações. Então, vamos fazer limitações através dos nossos construtores. E uma terceira implementação que eu quero. Aproveita quem está desenhando e faz um subsolo para mim, por gentileza. Eu quero que ele tenha a possibilidade de ter andares negativos, que são os subsolos, aonde normalmente você tem estacionamento, alguma coisa desse tipo. E é isso daí que a gente vai implementar. O nosso elevador, ele dependendo do construtor que você utilize, ou ele é um construtor padrão para um prédio de 3 andares, ou ele vai ser um construtor que vai passar a quantidade máxima de andares, e aí a gente sabe quantos andares que a gente vai ter, para cima do solo, ou a gente pode passar também uma outra informação, que é a quantidade de subsolos que a gente vai ter. E é isso que eu quero. E aí a gente tem algumas regrinhas que são implementadas. Eu quero ter um controle, porque quando a pessoa entra dentro do elevador, eu quero que você verifique qual é o momento do dia que ela está entrando, de manhã, de tarde ou de noite, né? Qual que é o período do dia que ela está entrando? E dependendo do período, você vai contabilizar isso, porque eu quero saber o fluxo de pessoas que entra e sai do meu elevador. Um elevador também tem algumas regras que a gente vai implementar, que vai ser a utilização de alguns métodos. Eu vou só sair do nosso desenho um minutinho para mostrar o código lá, o texto, e daqui a pouco eu volto para a gente desenhar mais um pouco. Tá aí os nossos procedimentos para o elevador. Eu tenho, então, aqui tem alguns atributos, eles não foram escritos da melhor forma, e aí é legal porque você vai poder utilizar todo o seu conhecimento de linguagem de programação e das nomeações corretas para colocar todas as variáveis escritas corretamente. E também eu acho que pode-se trabalhar melhor essas variáveis. Isso aqui é uma ideia, é um esboço, né? Isso aqui eu quero ver a criatividade. Esse exercício eu gostaria que vocês me entregassem. Então eu não vou resolver ele. Eu gostaria de que vocês me mandassem, sendo a nossa primeira lista, nossa primeira atividade mesmo de programação orientada a objeto um pouco mais pesada, né? Eu acho que essa aqui é bem legal para ser desenvolvida. Esse daqui eu gostaria de receber para a gente poder dar uma analisada no código. Nosso procedimento, então, tem alguns métodos, né? Que é o movimentar elevador. O movimentar elevador, ele vai movimentar o elevador
entre os andares possíveis. Então, você tem o andar mínimo e o andar máximo. Ele não pode passar do máximo e nem pode passar do mínimo. Você também tem lá a possibilidade de subir pessoas dentro do elevador e de descer pessoas do elevador. E tem também as estatísticas. Então, a ideia é que eu possa criar um elevador e ele possa ser movimentado. Ao escolher entrar pessoas, deve ser solicitada a quantidade de pessoas e o período, se é manhã, tarde ou noite. Então, para a gente poder gerar nossas estatísticas. Caso o número de pessoas existentes no elevador, somado ao número de pessoas que está tentando entrar, exceda a quantidade máxima que o elevador tem, eu tenho que pegar e falar, olha, parou, não pode movimentar. Eu tenho que dar uma mensagem, um alerta, uma mensagem de erro, alguma informação para o usuário, informando que ele está extrapolando o limite, para que não aconteça problemas. A mesma coisa, eu não posso tentar sair com mais pessoas do que tem dentro do elevador. Dentro do elevador tem 3 pessoas, eu quero tirar 10 pessoas. Da onde vão sair as outras 7? É uma boa pergunta. Então, você só pode tirar a quantidade máxima de pessoas que tiver lá dentro. Isso daí é a nossa regra. E a gente tem algumas estatísticas que eu gostaria de ver. Qual que é o fluxo de pessoas, né, que entra e sai, né? Em qual dos períodos tem mais gente entrando e saindo nos elevadores? Qual que é o total de pessoas que é transportado em cada um desses períodos? E aí eu gostaria que vocês implementassem todos os métodos que fossem necessários para fazer isso daí. Essa é a brincadeira. Então, esse daqui é o último exercício antes da gente ir para a herança. Próxima aula será, então, a resolução do exercício da casa. A gente deve gastar 2 aulas para isso, ou seja, a semana inteira. A semana que vem inteira, a gente vai fazer um exercício em um dia e a gente vai fazer uma modificação no segundo dia. E aí, a partir da outra semana, a gente já está em herança. Beleza? Eu acho que é isso daí. Se tiver alguma dúvida, aproveita, pergunta, né? Porque estamos quase no final da nossa aula e eu gostaria de fazer uma chamada, caso vocês não tenham dúvida. Sem dúvidas, vou fazer chamada rapidinho. Então, vou fazer minha chamadinha. Fala! Senhor, diga! Aqui, esse exercício do elevador, o senhor disponibilizou lá no seu site lá? Tá lá no site, tá dentro da apostila, tá na apostila, na página 18. Demorou, senhor, mas daí a gente vai ter que entregar junto com as listas também ou separado? Pode entregar depois, até o final do semestre você me entrega. Eu recomendaria entregando quanto antes, né? Principalmente para que eu pudesse dar uma olhada e te dar um feedback do que está acontecendo. Se você tiver com alguma dúvida, eu vou te ajudando nesse momento, né? Por isso que é interessante ir fazendo agora, né? Tá bom, valeu. A Islan está aí, a Bárbara não está, e nem o Adriel. O Bruno está, o Daniel está, o Ed não, o Fernando finalmente voltou, o Guilherme está aí, o Israel também, o Jefferson está, o João está, o outro João não está. O Juan está, o Lohan também está. Agora vamos aos milhares de Lucas. Os Lucas Chenes está e o Lucão também está. O Marquinhos também. Demorou para conseguir entrar, estava em espera um tempão, mas entrou. Maurílio, então tá aqui. Temos os Mateus. Os 2 Mateus não estão. Natan, Nicão, Pedrão, Fael, faltou, Samuel tá aí, Tiaguinho também, Rivera também está, os Vinícius, somente o França tá, mas o outro tava aí também, né? Santos também tava. Beleza, chamada feita, chamada realizada. Mais alguma dúvida? O que eu pensei, Nathan, para poder fazer, eu acho que uma coisa interessante seria a gente entrega, Gui, a lista até
eu acho que uma semana antes do término das aulas. Fica a gosto do freguês. Então você tem até o final desse semestre. Eu acho que o semestre vai terminar 18 de julho. Então vamos pensar em 10 de julho no máximo para fazer a entrega, beleza? Uma semana antes. Acho que isso aí seria uma boa data. Até lá, entregando esses valores, esses exercícios, esses trabalhos, para mim está tudo certo. Não tem problema nenhum. Tá ok? Outra coisa, pessoal, depois eu gostaria de saber se vocês estão precisando de alguma orientação, de alguma ajuda nos trabalhos interdisciplinares, né? Se tiver alguma coisa, a gente marca alguns horários aí, pode ser de manhã, de tarde, de noite. Eu só tenho as restrições de horários que batem com as outras aulas. Fora isso daí, se eu não tiver com nenhuma reunião, eu estou disponível aí de manhã, de tarde, de noite, e aí a gente pode entrar em contato e a gente marcar uma reunião, pode ser via Teams ou qualquer outra coisa, e a gente pode conversar sobre os PIs de vocês, tá bom? Fica aí a dica, então eu estou à disposição para que vocês possam, em qualquer momento, chamar, a gente marca uma reunião aí e podemos conversar sobre. Não precisa nem ser no momento de aula, pode ser quando vocês quiserem também. Beleza? Vou encerrar a nossa gravação, essa daqui foi longa, né? Desejo uma ótima semana para vocês.